Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas e também do Ministério Reinando em Vida. Estamos apresentando este vídeo para edificação daqueles que pertencem ao Ministério Reinar em Vida e a todos que simpatizam com este ministério, que vê as apresentações, esses vídeos que aqui são postados. Nós agradecemos e te pedimos, dá um like quando estiver vendo este vídeo e também se inscreva no canal. Você receberá com mais facilidade os vídeos e também nos ajudará neste canal. Nós queremos ler hoje com vocês no livro de Lucas capítulo 3, vamos ler do versículo 7 e versículo 8, que diz assim: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amados, nós estamos falando sobre a pregação que João, o precursor de Cristo, trouxe para que Cristo viesse e cumprisse o seu ministério. E aqui ele está dando uma mensagem, e na mensagem que sempre ele pregava, o povo saía da cidade para ir ao deserto para ouvir a mensagem de João. E aqui ele está dizendo assim, dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele. João tinha uma mensagem para aquela multidão, e nesta mensagem o povo estava fugindo, tentando fugir dos acontecimentos que haviam de vir, e aí João dá uma advertência dizendo assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E aqui entra a mensagem: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esta foi a mensagem de João. Não tem como uma pessoa escapar ou dizer que nasceu de novo se não produzir os frutos que a palavra de Deus diz que se deve e se tem que produzir. Então, lendo com vocês no livro de Isaías, capítulo 1, o versículo é o versículo 16. Diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, João está falando que não é simplesmente a pessoa vir para a igreja ou ser simplesmente um religioso. Ele está dizendo que nós devemos produzir os frutos dignos do arrependimento. Ele está dizendo: lavai-vos e purificai-vos. Então, há o batismo, há aquilo que nós podemos fazer: se batizar nas águas, ser purificado no sangue do Cordeiro, ouvindo a palavra de Deus. Está dizendo: tirai a maldade dos vossos atos e cessai de fazer o mal. Diz agora o livro de Lucas capítulo 1, versículo 17, então diz assim: e ele tem a pá na sua mão, e limpará da sua pá, da sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Diz mais ele no versículo 18: assim
admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Então João está ensinando o povo a produzir o fruto digno do arrependimento, aquilo que prova que a pessoa realmente nasceu de novo, que a pessoa é uma nova criatura. Então ele está pregando assim, ele está falando desta forma. No livro de Atos, capítulo 26, o versículo 20, diz assim, Atos 26, versículo 20: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se endireitassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então as pessoas, para estarem com Jesus, fazerem a sua vontade, têm que mostrar as obras dignas do arrependimento. É importantíssimo isso na vida daqueles que se achegam a Deus. A Bíblia fala da produção dos frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, e do versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. E a Bíblia diz assim, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, cerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então João está falando que nós precisamos produzir fruto, e essa nova vida faz exatamente que tenhamos esse tipo de produção. No livro de Lucas capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: e a multidão interrogava dizendo, que faremos pois? Aí João dá a instrução para a multidão, versículo 11, e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Então veja, nós precisamos fazer o bem, mostrar o fruto do arrependimento. Diz o versículo 12: chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então João dá as recomendações para aqueles que nasceram de novo, que possamos observar a palavra de Deus e realmente mostrar frutos dignos do arrependimento, daqueles que realmente servem a Deus. Que Deus te abençoe e fale melhor ao teu coração. Amém. Queridos, agora eu gostaria de orar por você e abençoar a sua vida. Eterno Pai de glória, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que o Senhor enviou para a salvação de todo aquele que crer, estenda tuas mãos poderosas sobre os nossos ouvintes e aqueles, meu Deus, que creem na tua palavra, e os abençoe do alto dos céus. Também faça com que cada um de nós possamos produzir os frutos dignos do arrependimento, como aqueles que nasceram de novo. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.